Deus. Abra sua Bíblia em Hebreus, na carta de Hebreus. Hebreus 6. Hebreus 6. Capítulo 6, versículo 1 e 2. Pelo que, deixando os rudimentos da doutrina de Cristo, prossigamos até a perfeição, não lançando de novo o fundamento de arrependimento de obras mortas e da fé em Deus, de doutrina sobre batismos, de imposição de mãos, sobre ressurreição de mortos e sobre o juízo eterno. Eu sempre que a gente lê esse texto, eu vou repassar isso com vocês. Esse rudimento, essa base, é onde algo é construído nas nossas vidas. Então, por que é importante a gente aprender isso? Para que a edificação, a construção seja correta. Então, para ela ser correta e ela permanecer, a fundação tem que ser boa. É interessante que a minha casa tem 16 anos. Você olha a minha casa, não é uma casa nova, 16 anos é uma construção razoável, não é velha também, mas ela não tem trinca estrutural. Márcio sabe, né? Tem trinca que aparece e fala, foi falha do alicerce, a fundação não foi boa, né? Então, para que rachaduras não apareçam na nossa vida, esse fundamento tem que ser bom. Essa base doutrinária que a gente está passando, ela prepara a gente para quando vem mentiras, a gente esteja preparado com a verdade. Essa é a ideia da palavra de Deus, né? Ela é o antídoto contra as mentiras, contra as seitas, né? Falsas religiões, né? É interessante que, por exemplo, a igreja dos Mormons batiza pelos mortos. E a carta aos Coríntios, o apóstolo Paulo fala, vocês ainda batizam pelos mortos, ainda que isso seja mentira, né? Ainda tem tradução que fala, ainda que isso seja um engano, né? Então, né, os caras têm que, por isso que eles têm que escrever a Bíblia de Moroni, né? Porque se eles usar a Bíblia mesmo, não dá, né? Quando a gente vai falar um pouco sobre a ressurreição dos mortos, né? Eu acho que semana que vem a gente fala sobre isso. Os testemunhos de Jeová não creem na ressurreição absoluta, né? Os adventistas, eles creem que a salvação, a obra redentora, Cristo não fez ela completa, ainda está acontecendo uma obra de expiação. Jesus está no segundo céu, Ele está revisando tudo, porque a obra expiatória não foi completa, né? Então essa base de estudo, ela prepara a gente para esse tipo de assunto. A gente fala, não, eu já vi na Bíblia que não é assim. Então a base tem que ser boa, amém? Fala amém que gruda. A gente vai falar hoje, semana passada a gente falou sobre o batismo com o Espírito Santo, né? E hoje, para encerrar a parte sobre os batismos, a gente vai falar sobre o batismo de fogo. É um texto breve, abra comigo Lucas 3,16, mas ele é importantíssimo. Gente, que frio. Alguém sente dor no frio, hein? Sim. Sente? Lucas 3,16. Gente, dói tanta parte do meu corpo, dói onde eu quebrei na acidente de moto, dói. É duro, né? Dá um pouco a cara. Hã? Não sabe? Não sabe? João é questionado se ele era o Cristo, né? É interessante que o ministério de João durou em torno de 6 meses. Ele não teve nenhum milagre no ministério dele.
Ele mesmo fala: eu sou a voz que clama no deserto, né? Ele sabia para que ele foi chamado, né? E ele fala aqui em João 3,16, ele fala: João respondeu dizendo a todos: em verdade eu vos batizo com água, mas vem que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de desatar as correias dos seus calçados. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. É interessante que ele fala assim: eu não posso desatar as correias do seu sapato. O calçado do nosso pé fala dos fundamentos, né? Quando Deus fala com Moisés através da sarça, ele fala: tira o calçado dos seus pés, eu vou trocar o fundamento para você. Agora, quando ele fala para Jesus, ele fala sobre Jesus, ele fala: olha, eu não posso, ele já é o fundamento, eu não posso tocar nisso, né? E esse que vem, ele vai batizar vocês com o Espírito Santo e com fogo. Por muitos anos a igreja pensou que o fogo era o orar em línguas, porque no Pentecostes o Espírito vem como língua de fogo e batiza a pessoa começa a falar línguas ali, né? Variedades de línguas, que é quando a gente for estudar os dons espirituais, a gente vai ver que não tem só um tipo de língua, tem línguas que são idiomas. Juliana, eu sei disso, mas isso foi o batismo naquele dia de Pentecostes. Eles falaram outras línguas que todos os estrangeiros que estavam ali, cada um entendia no seu idioma. Então existe isso. Pode acontecer de você estar pregando num lugar com um intérprete, você começar a falar o idioma daquele lugar, que aconteceu com a Mendes, né? Ela começou a pregar num lugar e o intérprete parou, ela falou: você não vai traduzir? Ele falou: você está falando o idioma daqui, por que eu vou traduzir? Né? Nem ela não estava, para ela estava falando no idioma dela. Então foi isso que aconteceu com eles. Eles mesmos não entendiam, mas eles falavam no idioma que todos fora compreendiam. E eles estavam falando que acerca do Cristo, acerca do Messias, né? Porque todo mundo estava ali, né? O Pentecoste representa a glória de Deus sobre a terra. 50 dias depois da Páscoa veio o Pentecostes, né? Oi? Estamos chegando. E é o período em que a glória de Deus tocava na terra, né? E a gente está chegando nele, exatamente, né? A gente tem que estar atento, porque a Bíblia trata de períodos que Deus, ele move nesses períodos. Eu não vou entrar nisso não, eu ia começar a falar de outra coisa, que dá vontade, né? Vamos falar do batismo aqui. Então Jesus, ele batiza com o Espírito Santo, é o Cristo que batiza. A gente vai ver na imposição de mãos que nós temos autoridade para ministrar. Algumas traduções falam dar o Espírito Santo sobre as pessoas. A gente vai ver isso na Bíblia. Homens colocando a mão em outros homens, eles recebendo o Espírito de Deus. É uma autoridade que nós temos. Fala amém. Amém. Você tem essa autoridade. Amém? E aqui Jesus, ele batiza com fogo. O fogo na Bíblia, ele tem um significado muito importante. O fogo, ele existe na palavra de Deus para purificar. Ele vem para refinar. Ele vem para separar o que é bom do ruim. A gente vê em Malaquias, a gente vai ler isso daí. Vai abrindo já sua Bíblia em Malaquias 3. O fogo que vem para purificar a prata, para purificar o ouro. Então por que a gente é batizado com fogo? Para purificação. Amém? Então as pessoas recebem o Espírito Santo, falam em línguas, recebem dons, mas se ele não receber o fogo, o caráter não é tratado. O fogo vem para purificar, tirar sujeira, purificação de caráter. Fala amém. Amém. Fala glória. Malaquias. Eu mesmo não tinha aberto. Do 1 ao 3. Irmãos, Malaquias
capítulo 2 até o versículo 10, Deus está falando com os sacerdotes. Do versículo 11 para frente, quando ele começa a falar de Jerusalém, de Israel, ele está falando para todos os povos. Tem gente que fala que o livro de Malaquias não é para nós. Eu não tenho como eu pegar um livro da Bíblia e falar, não, esse livro serve para mim, esse não serve. Não tem como eu fazer isso. É impossível. Amém? Então, uma coisa é fato. Você vai ver do 2 ao 10, Deus falando com os sacerdotes. Tanto que quando Jesus ele chega lá no templo, ele faz um azorrague. O azorrague é uma trança com 3 cordas, daquelas grossas. Então ele teve tempo, ele ficou vendo o que os caras estavam fazendo, ele ficou trançando o azorrague, um chicote dessa grossura, mais ou menos grosso. E ele pega o azorrague e eles estão ali vendendo. Só que aquilo foi permitido por Deus, porque era assim: as pessoas saíam de todas as regiões para adorar em Jerusalém. Então eles tinham que levar os animais para o sacrifício, as ofertas pelo pecado, oferta de sacrifício, oferta voluntária, todo tipo de oferta que a Bíblia trata. E aí o animal não podia ter um ferimento, o animal tinha que estar saudável. E aí às vezes no caminho o animal se machucava. Acontece 3, 15, 20 dias de caminhada, né? E aí o que Deus falou? Que eles podiam vender o animal no preço da oferta e chegar em Jerusalém e comprar uma oferta. Então os levitas começaram a criar os animais e aí eles vendiam. Só que o que eles faziam? Você lê aí o 2, do 1 ao 10. O sacerdote pegava e oferecia os animais cegos, animais com defeito. E Deus fala: por que você não oferece esses animais para os governadores, para os seus reis? Por que você acha que eu tenho que receber isso? Ele fala assim: se eu sou pai, aonde está a minha honra? Se eu sou Deus sobre a nação, cadê o temor? E aí Jesus vê aquilo, eles vendendo, porque eles faziam assim: eles vendiam o animal bom, o Adriano chegava lá com a ovelha e tal. Com a ovelha não, com o dinheiro do animal que ele tinha vendido. Eu pegava aquele dinheiro, falava para ele: esse é o cordeiro que você vai oferecer. Só que na hora de sacrificar, eu pegava um animal doente, para o ano que vem vender um animal bom de novo. É disso que Deus está falando. Foi com isso que Jesus tratou lá. Ele falou: vocês não vão fazer da casa do meu pai casa de negócios. Porque Deus não levantou o sacerdote para enriquecer. Quem tem chamado para o ministério, entenda isso: Deus não nos chamou para enriquecer. Deus chamou a gente para liberar a palavra e outros enriquecerem. Esse é o maior sofrimento do profeta, do sacerdote. Ele vai ver as pessoas que caminham com ele ganhando muito, e ele foi o que liberou a palavra. Só que a gente não foi chamado para enriquecer. Dá para entender isso? Quem tem chamado? Quem tem chamado está entendendo o barulho, né? Fica para uma outra hora isso daí. Mas isso é sério, irmãos. Eu não fui chamado para enriquecer. Não fui. A vontade de helicóptero e tal. Vou comprar helicóptero, iate. Não fui chamado para isso. A Vânia foi, o Rafa foi. Fala amém que gruda. Né? A Mary, né? A Magda aí, né? Fala meu nome. Eu não posso falar o Lucas, eu não posso falar o Adriano, eu não posso falar o Márcio, eu não posso falar o Diego. E aí vai a Liliane junto. Não, tem vocábulo. Não posso. Vocês entendem isso? Aí vem o caso de a pessoa, o fato de não poder enriquecer, não é questão disso. É questão que já vai ter no coração trabalhado em dar, em doar. A gente sempre dá mais do que recebe. A gente sempre dá mais do que recebe. Sempre. Né? O sacerdote, quando ele entende o chamado dele, ele tem um coração obediente, ele sempre vai dar mais.
Ele pagou todas as contas do mês, comeu, sobrou dinheiro. Ele fala: isso aqui eu tenho que Deus vai enviar alguém para dar, né? Esses dias a gente pensou que já achamos, não tem jeito, né? Carro mesmo a gente cansa de ofertar, né? Isso daí eu não sei não. Fala que tá. Mas é assim, né? É assim, é a liberação, né? Porque a gente foi chamado para ser um rio, né? Então as coisas fluem através de nós, né? Então é bênção, né? Aí o Rafa compra um iate, eu vou passear no iate dele. A Mary vai comprar um apartamento em Londres, eu vou lá viajar, vou passar as férias em Londres, né? É assim que funciona, né? Vamos lá em Malaquias 3. Eis que eu enviarei o meu mensageiro e ele preparará o caminho diante de mim. E o Senhor, a quem vós buscais, virá de repente ao seu templo, até o mensageiro do pacto, em quem vos deleitais. Eis que ele virá, diz o Senhor dos Exércitos. Mas quem poderá permanecer diante da sua vinda? E quem ficará de pé quando ele aparecer? Porque ele é como o fogo do refinador e como o sabão dos lavandeiros. Ele se assentará como refinador e purificador de prata. Ele purificará os filhos de Levi e os purgará como o ouro, como a prata, para que eles possam oferecer ao Senhor uma oferta de justiça. Então o Senhor vem para nos encher de fogo. O fogo faz parte do ministério de Cristo. João, quando vê ele na sua glória na ilha de Patmos, ele não vê o Cristo que morreu na cruz, ele não viu o Cristo que comeu com eles e ficou em torno de 45 dias com eles. Ele viu o Cristo em glória. Não é o mesmo que fala para Tomé: toque nas minhas mãos. Não é, porque o que ele viu tinha cabelo como alvo de uma neve, da sua boca saía espada afiada, os seus olhos eram como chamas de fogo, os seus pés como latão reluzente ao meio-dia do sol. Foi esse Cristo que ele viu. Então o ministério de Cristo é um ministério de fogo, é um ministério de purificação, porque a noiva, aquela que vai subir com ele, vai reinar com ele pela eternidade, é uma igreja pura. Fala amém. Amém. Não tem jeito. O judeu é uma diferença nossa, hoje o judeu quando ele recebe o Espírito Santo, a lei se grava no coração. Oi? A lei grava no coração. Todo ser humano na terra tem a lei gravada no coração. Todo. O judeu tem a lei na mão. Todo ser humano que nasceu pós a cruz, ele sai formatado com a lei. É o que Romanos 2, do 12 em diante fala, né? Por isso que ele fala que aquele que não tem lei, mas obedece à lei, se faz lei para ele, né? Uma hora acusando, uma hora defendendo, né? Então você pega um morador de rua, conhece Jesus, não quer... Quando ele fala: não, eu sei que isso é errado, ele sabe porque a lei está gravada dentro dele. O que a gente recebe quando vem o Espírito de Deus, o Espírito de Deus não vem para nos acusar, ele vem para nos convencer, né? Então ele nos incita, ele nos conduz a um arrependimento e mudança de vida, né? Agora essa purificação que faz a gente querer mudar de vida, porque, irmãos, a questão não é saber que precisa, a questão é querer, não é verdade? Hoje mesmo eu estava conversando com uma pessoa, eu sei, eu falei: tá, você sabe, mas quanto você vai querer? Porque só saber, né, irmãos? O diabo sabe um monte de coisa, mas não, tem coisa que ele não quer. Então o ponto é esse, porque quando a gente quer, aí o fogo vem para nos purificar. E o fogo eu vou repetir, o fogo faz parte do ministério de Cristo sobre as nossas vidas. Não tem como ter um relacionamento com Cristo sem o batismo de fogo. É necessário, é muito necessário. Amém? A igreja contemporânea que nós fazemos parte, ela fala muito pouco sobre isso. Ela fala muito pouco sobre caráter, sobre esse batismo de fogo. Eles tratam o batismo, irmãos, é um erro da igreja tratar o batismo de fogo como orar em línguas.
E isso há séculos tem sido tratado assim, para falar a verdade. Olha, aquele irmão é fogo puro, está falando em línguas estranhas. Ju, até porque não é batizado, fala em línguas, uma bênção, vamos dizer assim, mas não tem caráter, não foi transformado. Está cheio. Mateus 7, do 22 e 23, Jesus fala: naquele dia muitos me dirão, Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome dom espiritual, no teu nome não expulsamos demônio, autoridade, em teu nome não fizemos milagres, dom espiritual. Aí Jesus fala assim: eu não vos conheço, apartai-vos de mim, filhos da iniquidade. Então, você fluir no dom não significa que o caráter foi tratado. Esse é o problema. A gente se ofende com isso, né? A gente fala: meu, não é possível, o cara não tem caráter, só no altar. Mas olha, a hora que prega é uma bênção. Gente, a gente ouve cada história, cara, vou falar para vocês. Eu já comentei aqui, né? Cada história que a gente ouve assim que arrepia os cabelos, até de quem não tem, a sobrancelha, né? Então, por quê? A pessoa sobe muito no monte para orar, jejua que nem louco, se enche de poder, mas não transforma o caráter. Você sabe qual é o principal jeito de ser batizado com fogo? Quem sabe? A palavra de Deus. Porque ela é o maior tratador de caráter com a nossa vida. Porque a palavra de Deus, ela fala o que é certo e o que é errado. Ela é o balizador, ela é a bússola para a gente. Por isso que eu insisto, tem que ler a Bíblia, tem que ler a Bíblia, tem que ler a Bíblia. Eu não insisto muito isso com vocês. Gente, não tem o que conserte as nossas vidas. Um crente que não lê a Bíblia, eu garanto para vocês, nós estamos vivendo os últimos dias. As coisas estão acontecendo. Se você não lê a Bíblia, vai chegar uma hora que você não vai saber o que está acontecendo. E você vai se perder. Ler a Bíblia tem que ser assim, não é questão de honra. Eu vou fazer isso porque o Juliano lê bastante a Bíblia, porque não, a questão é de sobrevivência, irmãos. Necessidade. Sabe, eu não tenho tempo. Se qualquer coisa na sua vida te tira tempo da leitura da Bíblia, você não tem prioridade na sua vida, você só faz coisa importante. Porque a prioridade para a gente é Deus, é a palavra dele. Irmãos, é a Bíblia. Quando Deus for julgar os homens, quem que vai julgar os homens? 1 Coríntios 6. Jesus vai nos dar essa autoridade. A gente vai julgar as nações, o mundo. Imagine. Agora, irmão, você acha que um crente que não conhece a Bíblia vai fazer o que lá? Vai ser julgado. Irmãos, isso é sério. Isso é sério. Às vezes a gente entra em situações com pessoas e a pessoa quer provar para a gente que Jesus é genésio. A Bíblia, irmãos, é o que nos mantém em pé. É o que vai manter seu casamento a salvo. É o que vai fazer o seu filho ser um bom crente. É a Bíblia, irmãos. Não tem outra alternativa. Amém? Jeremias 23. Volta mais um pouquinho. Olha aqui, irmãos. 23 e 29. Jeremias 23 e 29. Olha, porque eu falo que o maior tratador de caráter com a gente é a Bíblia. Jeremias 23, 29. Não é minha palavra como um fogo, diz o Senhor, e como um martelo que quebra a rocha em pedaços, ou que esmiuça a penha, dependendo da tradução. Então o que a palavra é? A palavra de Deus é como fogo. Você lê ela, o Espírito que
induziu esses homens, conduziu esses homens a escrever a palavra de Deus, que é o Espírito, a Bíblia fala, né? O Espírito da palavra. Esse Espírito vem queimar a gente por dentro, irmãos. A palavra do Senhor é como fogo. Amém? Então, o que você tem que fazer na sua vida, em toda a sua vida daqui para frente? Ler a Bíblia. Irmãos, a base cristã: ler Bíblia, orar e jejuar. Ler a Bíblia, orar e jejuar. É simples, não é simples, ficou fácil, de forma. É um livro só que você tem que ler a vida inteira. Eu tenho um monte de livro, estou lendo agora de novo a história dos Hebreus, que acho que eu li só uma vez, estou lendo de novo. Mas, irmãos, nenhum livro vai tratar com o seu caráter igual a Bíblia, não tem jeito, irmãos. É confronto, é o fogo que vai fazer a gente olhar para o cônjuge e ter certeza que a gente tem que se guardar para ele, olhar para o filho e ter certeza que ele vai continuar a nossa história, porque não é assim que fala em Gênesis, quando fala da história de Jacó, quando fala assim, fala da idade de Jacó, fala assim: essa é a história de Jacó, quando José tinha 17 anos. O que a Bíblia ensina? Que a nossa história continua nos nossos filhos. Que história vai continuar? Você já parou para pensar? O que você e eu estamos fazendo? Seu filho vai dar continuidade nisso, seja bom ou ruim. A nossa história não termina na gente. A história do meu pai não terminou quando ele morreu há 4 anos atrás. Continua no Juliano, no Leandro, no Rafa. Continua, a história do Anselmo já continua nos filhos. Sabia disso? Jacó estava vivo ainda porque o filho tinha só 17 anos. Essa é a história de Jacó, quando José tinha 17 anos. Vai falar de José. Não é interessante isso, irmão? Já continua no Enzo, continua no Caleb, na Letícia, aí vai por... né? Continua neles, continua na Lívia. Continua, amém? Então é essa palavra que nos faz preparar, porque o caminho que o Davi está trilhando é o caminho que eu deixei para ele pisar. Então é que a gente vai decidir se vai ser esburacado ou plano. As nossas decisões fazem isso. Por isso que a gente precisa ser tratado pelo fogo de Deus, que é a sua palavra, porque é ela que vai fazer a gente tomar as decisões corretas, não as melhores decisões. Porque na maioria das vezes as decisões em Deus não são as melhores, são as corretas, são as mais difíceis a se tomar. Vocês sabem disso, né, irmão? Né? Ser crente não é fácil, né? É fogo, né? Amém? Irmãos, sobre batismo com fogo, é simples, né, irmãos? É pouca coisa, né? Se for ver, né? Só tem que deixar pegar, né? Aí a gente canta: deixa queimar, não sabe nem o que está cantando. E a turma lá está, né? Não sabe nem o que está cantando. Acho que o fogo é um show pirotécnico, né? Uma pergunta: a pessoa ela não tem uma vida santificada, tal, aí ela é batizada. Deus honra, ela é batizada. De repente ela, não posso expressar, ela está querendo ser batizada, mas tem toda a falta de a infidelidade, Aquela bagunça. Ela é batizada, intermédio do irmão que está orando por ela, que é cheio de Deus, ou a vontade dela mesmo, que Deus tem misericórdia? É a fome com a vontade de comer. É os dois. Porque eu vou ministrar aquilo que tem em mim, você vai ministrar o que está em você. Deus sempre vai repartir disso com a pessoa. Isso é um exemplo que aconteceu com Moisés, tanto com os anciãos da época, quando ele foi para Josué pôr as mãos sobre Josué recebeu disso, da autoridade que havia sobre ele, do Espírito que repousava sobre ele, né? Paulo fazia isso, Pedro, João, né? São exemplos que tem na Bíblia que a gente vai ver. Mas também tem a pessoa querer Deus, né? A pessoa quer Deus, porque Deus nunca vai entrar na vida de uma pessoa que não quer Ele. Quem faz isso é o diabo.
A igreja de Laodiceia é interessante, né? Jesus fala assim: eis que estou à porta e bato. Quem abrir, eu entrarei e cearei com ele, ele comigo. O que Jesus está falando? Ele está falando da ceia do Senhor. Ele falou: eu tô na porta de uma igreja, está rolando uma ceia, ela pão e suco de uva. Não é o corpo e o sangue, é o pão e suco de uva. E ele está lá tocando interfone, batendo na porta e ninguém abre para entrar. Imagina a cena, irmãos. Um culto rolando, teve louvor, alguém pregou, e aí vai ministrar a ceia, e o corpo que foi partido na cruz, e o pão partido e o vinho derramado está do lado de fora. Você imaginou a cena? Jesus não poder participar da ceia que estão falando dele? Vocês estão falando de mim, deixa eu entrar. Entendeu? Então, esse negócio de Jesus estar do lado de fora, não é porque ele quer, é porque ninguém convida ele para entrar. Entendeu? Então ele nunca vai invadir. Se a pessoa não quiser, ela não vai ser cheia, não vai ser nada. Nesse ponto, é o sacerdote que tem que abrir a porta. Ó, quem abrir, né? Imagine, quando ele fala quem, É individual, cada um da igreja. a ceia é ministrada em dois níveis, individual e coletivo. Por exemplo, gente, presta atenção nisso aqui, como é barulhento. Existe uma ministração da ceia pessoal de Cristo com Bruno, e existe uma ceia que Jesus ministra para o corpo dele. Essa ceia que ele ministra para o corpo, se não tiver um processo, um período ali de arrependimento, entender o que está acontecendo, esse momento não acontece. Só tem um nível, só um indivíduo, não atinge o coletivo. Porque para que haja um coletivo, tem que haver unidade do coletivo. Entendeu? Isso é a coisa mais difícil que tem. Poucas vezes eu ministrei ceia, eu participei de ceia, que o coletivo participou dela. Né? Isso é muito sério. Eu tenho 17 anos de ministério, 20 anos de ministério, mais se pensar no tempo de pregando. Poucas vezes, eu lembro das poucas vezes. Às vezes já teve vezes assim falar, hoje. Você consegue lembrar pela experiência do louvor de Deus. É que é diferente. Quando o corpo recebe a ceia. Porque é diferente quando um membro recebe a ceia de quando o corpo recebe. Vocês entendem isso? Aos pouquinhos eu estou falando para vocês, né? Porque vai gerando responsabilidade para todos nós, né? Eu era diácono na Assembleia de Deus. E os diáconos serviam Santa Ceia. Era um grupo muito grande, muito grande. Então você tinha 3 andares, 3 espaços para servir. E nesse espaço tinha um elevador. Aí dentro do elevador iam os diáconos. E ali, conversa, né? Estacionamento da ceia, né? Aí eu vou assim, vamos tomar ceia já. Eu falei, não, isso depois tinha servido tudo já, né? O pessoal, né? Descendo a ceia, o que sobrou, aí pegar para o pastor que estava ministrando. Aí eu falei, vamos tomar Santa Ceia. Aí eu falei, não, eu não quero. Aí ele fez assim comigo, muito bom. Aí o pastor ensina a Santa Ceia. Porque se você faz isso, então você pode tomar em qualquer canto assim, da ceia, você não está tendo comunhão. Aquela hora eu estava trabalhando, né? E não em comunhão. Você está trabalhando, você não está em comunhão, você vai estar em na hora da ministração, né? Sobre você. Ele ficou olhando para mim e falei, não, eu não entendo assim. Você está falando, porque você está tomando só. Porque se você tiver, por exemplo, assim, se você perguntar para mim, Juliana, eu posso tomar ceia todo dia em casa? Pode. Pode, irmãos. É a ceia para o indivíduo, a sua família vai participar daquilo. Agora, quando se reúne como igreja, a gente tem 2 ministrações da ceia sobre nós: do indivíduo e do corpo de Cristo. Vocês entendem a diferença, irmãos? Eu estou conseguindo fazer claro? Então, quando você está no ambiente, você não pode abrir mão dele. Não deve abrir mão dele, do ambiente. Por
Por isso que a gente ministra a ceia com calma, é um culto que vai demorar meia hora, 40 minutos a mais, porque não é uma coisa para fazer com pressa. Se você que vem no estudo vier na ceia com pressa, eu aconselho você, não venha. Eu estou com pressa, eu tenho que sair mais cedo, o Juliano vai terminar o culto meio-dia, meio-dia e 10. Não venha, não atrapalhe o corpo. Você entende isso em nome de Jesus? Né? Depois eu levo a ceia para você, igual eu faço aí, né? A gente vai em algumas casas aí levar a ceia, não tem problema. Aí é só o indivíduo receber. Porque é sério, gente. Isso é muito sério, a ceia é muito sério. Então a gente não entende essa profundidade, né? Jesus não obriga você a ter intimidade com Ele, mas isso é necessidade da nossa vida, né? Deixar Ele assumir esse governo, né? Enfim, não sei se eu consegui responder a sua pergunta. E a ceia, ela tipifica muito isso. Quando Jesus fala à igreja de Laodiceia, Ele não abre a porta. Que é minha igreja? Ele não podia falar assim? Porque Ele fala para os discípulos: edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela, né? Ele não podia meter o pé e falar que é minha igreja, vocês estão falando de mim, mas não. Se não deixar, ele não entra. É louco isso, né, irmãos? É louco, como diz o pastor Luiz Hermínio, esse Deus não é gente, né? Sobre isso, sobre o batismo de fogo, tem mais alguma dúvida? Alguma? Não? Tranquilo? Então que Deus abençoe quem assistir essa parte do estudo aí. E agora a gente vai falar de outro tema. Amém? Vamos falar sobre imposição de mãos, irmãos. Esse é um assunto que eu acho extremamente sério. A igreja não considera ele. Eu vejo às vezes algumas pessoas falando que não é correto e tal. Sabe, é falta de ler a Bíblia, né? Fundamento isso daí, né? É base do cristianismo, né? Imposição de mãos faz parte do ministério da igreja de Cristo. Cristo curava impondo as mãos, né? Gênesis 48:14, principalmente anote, tem alguns textos que eu não vou ler todo ele, esse acho que vai ser um deles, irmãos. Só para você entender, Jacó vai abençoar José e ele chama os netos, né? Efraim e Manassés, né? Ele inverte as mãos, mas ele faz isso impondo as mãos, e ele abençoa a descendência de José. Ele abençoa, né? Tudo que iria acontecer, só que ele abençoa o mais novo no lugar do mais velho, né? José quer mudar a mão dele e fala: não, é isso aqui mesmo, cara. Eu sei o que eu estou fazendo, né? Deus queria inverter a primogenitura dos filhos, né? Quem viveu isso sabia o que Deus estava fazendo, né? Então ele impõe as mãos ali e ele abençoa os netos. Uma coisa que eu falo para quem é avô: você tem muita autoridade sobre os seus netos. Muita, gente, vocês não fazem ideia. Não fazem ideia de quanta autoridade vocês têm de liberação sobre os netos. Sabe, para vocês terem uma ideia, o correto é os filhos. Agora os filhos estão aprendendo. Quem aqui tem, tá o Anselmo aqui, o Márcio aqui, né? Mas principalmente quem está com o Anselmo e com a Loide, levar o vô abençoar, gente, isso é muito bíblico e extremamente poderoso. O patriarca da casa, né? O avô, tudo que a gente ora pelos nossos filhos, o avô tem autoridade para falar: isso vai acontecer. Isso é muito poderoso, gente. Sabe? Por isso que José leva os filhos para o avô abençoar. Entendeu? É muito poderoso mesmo. Então, aprenda isso. Juliano, mas meus pais não são crentes e tal. Não tem problema, gente. Se tem uma geração que os pais não amaldiçoam, são os netos, né? Ele pode ter treta com o filho, mas com o neto, não, né? Então, leva lá, fala, né? Se você tiver coragem, fala lá:
você não abençoa meu filho? Você vai ver. Ele vai falar, se ele falar, eu abençoo, está abençoado, meu irmão. É muito poderoso, é o que Jacó fez, né? Em Números 8, 10 e 11, quando é consagrado os levitas, o que acontece? A nação de Israel é convidada por Deus a eles serem toda uma nação de sacerdote. Deus queria que toda a nação de Israel fosse sacerdote. Só que aí Deus, ele queria medir a febre da nação, né? Aí Deus tocou terror lá. Aí desce aquela nuvem negra e relâmpagos, e trovão, e som de trombetas, e os anjos tocando chofar. E aí, no meio da nuvem, aquele fogo cruzando, porque o céu desceu junto, Shemai desceu junto, né? E aí Deus, o trono de Deus, ele toca no cume do monte. Até hoje o monte está queimado lá, as rochas. E o monte estremece com a presença de Deus no lugar. Ah, dá dor de barriga no povo, né? E ainda Deus fala os 10 mandamentos. Você pode ler lá em Êxodo 20, é Deus que fala, né? Vocês já leram lá? Deus, ele recita, ele começa a falar: eu sou o Senhor teu Deus. Imagine Deus falando com a nação, gente. Deve ter sido glorioso aquilo lá, né? Aí o povo fala: Moisés, fala você com Deus e nós obedeceremos, né? Porque se a gente subir, certamente morreremos, né? E Deus queria que eles morressem mesmo, né? Esse sempre foi o propósito de Deus. A morte para nós, né? A morte da nossa vontade, do Juliano, né? Eu sempre falo, né? Que o grande problema do Juliano é o Juliano, né? Se não tivesse o Juliano, ia tudo bem, né? E aí, os levitas quiseram. Eles falaram: não, a gente quer ter intimidade com Deus. A tribo de Levi, né? E aí Deus os separa para o sacerdócio. Só que aí Deus coloca toda a nação e fala para a nação impor as mãos sobre ele. Por quê? Porque aquele povo ia representar eles diante de Deus. Então eles colocaram as mãos para falando assim: a gente passa o direito para eles. Que triste isso, né, irmãos? Essa é uma cena triste da Bíblia. Eles passaram o direito daquele povo falar com Deus. Eles não falaram assim: fala vocês, né? Você lê lá depois, né? Toda a nação impôs as mãos sobre os levitas por esse motivo. Eles estavam dando uma carta de autorização para eles representarem eles diante de Deus. Triste, né, irmão? Na verdade, né? Porque Deus não quer isso. Ele quer que você tenha intimidade com Ele. Ainda que você tenha um pastor sobre essa sua vida que cuide do seu coração, mas Deus não abre mão de ter intimidade com você. Amém? Fala amém que muda. É importante isso, sabe? Você ter a sua intimidade com Deus. Porque Deus, ele vai falar com você no culto, Ele vai falar com você através de um aconselhamento, mas Ele quer falar com você no seu lugar secreto. Amém? O povo abriu mão disso. Números 27, 18. Esse aqui eu acho que eu vou ler, vamos ler. Eu não vou ler tudo, eu estou dando as bases para você. 27, 18 em diante. Posso ler? E o Senhor disse a Moisés: toma Josué, filho de Num, um homem em quem está o Espírito, e põe a tua mão sobre ele, e coloca-o diante de Eleazar, o sacerdote, diante de toda a congregação, e dá-lhe uma incumbência aos olhos deles, e porá sobre ele certa quantidade de tua honra, para que toda a congregação dos filhos de Israel lhe obedeça. E ele se apresentará diante de Eleazar, o sacerdote, e consultará por ele, segundo o juízo de Urim, perante o Senhor. Por meio de sua palavra eles sairão, e por meio de sua palavra eles entrarão, tanto ele como dos filhos de Israel com ele, e toda a congregação. E Moisés, como o Senhor lhe ordenou, tomou a Josué e o apresentou diante de Eleazar, o sacerdote, diante de toda a congregação, e pôs as mãos sobre ele,
lhe deu incumbência, como o Senhor ordenara, pela mão de Moisés. Amém? Então Moisés está fazendo a curva, né? Ele já vai morrer. Deus já está. Irmãos, imagine, deve ser tenso isso, né? Deus fala: olha, esse é o sucessor, né? Agora sobe no monte aqui comigo, eu vou te mostrar a terra prometida e você não desce mais. Aqui você morre. Deve ser tenso, né, irmão? Tá avisadinho disso, né? Eu não sei, morrer nunca é bom, né? Mas ele não deve ter sentido dor, ele só deve ter. Mas eu acho assim, você morrer numa situação dessa aí. Sei lá, eu acho que a morte não é boa, né? Até porque é bom, né? Dormir é a melhor morte que tem, né? Eu acredito que sim, porque se você morrer afogado, morrer queimado, morrer levando um tiro, é morte de dor, morte de agonia. Você morrer dormindo. Imagina Moisés, né? Olhando para Deus, né? Moisés só saiu. Deus já caiu a carcaça velha. Deus já estava do lado dele. Mas a notícia, se subir sabendo, né? Sobe aqui, ó. E a ansiedade de saber quem vai ver Deus, pessoalmente? Já via, né? Mas ele é meio. Eu acho que aquela, né? Porque você parar e pensar que Moisés passou na mão daquele povo israelita, lá, sofrimento, ele teve aquela. Tô livre. Eu sei lá, né? Eu acho que assim, nossa, tô subindo aqui. Ele ainda insiste com Deus para entrar na terra não prometida, né? É pra você ver que morrer ninguém quer, na verdade, né? Mas o amor que ele tinha com o povo também era muito grande. Muito grande. Ele era um amor sacrificial, né? Era um amor sacrificial. Na verdade, uma coisa que também ocupava o coração dele era o medo do povo se perder, né? Na verdade, as pessoas não se perdem por causa de você, se perdem por causa delas, né? Esse é o problema, né? Ninguém se perde por causa do outro, se perde por causa de si mesmo, né? Mas o líder sempre se preocupa, né? Não tem choro. Bom pastor. Oi? Bom pastor. Sempre se preocupa, né? O bom sempre se preocupa. E a preocupação de Deus é que você tem uma intimidade tão grande com Ele, porque se o pastor se perder, vamos dizer assim, é você e Deus, não é você e o próximo. É a preocupação de Deus. Sem dúvida. E aqui quando Moisés coloca, você vê que Moisés coloca muito dele dentro de Josué. Quando a gente vê a imposição de mãos no Novo Testamento, isso acontece também. Por que eu estou falando isso? Porque, irmãos, não deixe qualquer um pôr a mão na sua cabeça. Você consegue entender isso? Um bandista não deixa qualquer um pôr a mão na cabeça dele. Vocês sabiam disso? Não deixa. Não, ele vai ter problema. Não deixa, gente. Você é cabeleireiro crente, eles não deixam. Tem um bandista que vai com você lá? Não sabe? Se é alguém que já fez batismo de cabeça, já fez corpo fechado, não faz. Agora o crente, isso que a Bíblia fala que os filhos das trevas são mais prudentes que o filho da luz. Sabe qual é o problema? A gente não acredita que tem problema. Deu para entender? O problema é que a gente não acredita que tem problema. E deixa, sabe? Uma vez a gente estava descendo um lugar e um morador de rua veio assim, aí ele foi pôr a mão na cabeça do Davi, eu falei, não, põe a mão na cabeça do meu filho. Eu só ia brincar com ele, falei, não põe a mão na cabeça do meu filho não. Se eu ver, eu vou falar. E eu não tenho problema nenhum com isso, né? Não tenho problema nenhum com isso. Porque é sério. É o lugar onde a gente recebe algo. E as mãos é onde a gente libera. Então o cara vai impartir aquilo que tem dentro dele. Irmãos, isso é sério demais.
Então tenha esse zelo sobre você é um recipiente na mão de Deus, você é um vaso, a Bíblia fala isso, né? E Deus quer nos encher, mas o diabo também. Entendeu? Irmãos, capeta é pior do que o Covid. Pensa num negócio transmissível. É um negócio assim, extremamente transmissível. É 2 jeitos que capeta passa demais: sexo ilícito, capeta passa demais. O outro, imposição de mãos. Isso é muito sério, sabe? Você não vai ver aqui dentro do nosso trabalho, num ambiente onde o Espírito está ministrando, eu deixar todo mundo e pôr a mão na cabeça de todo mundo. Se eu ver, eu vou chamar a atenção. E com todo aquele meu jeitinho, né? Porque isso é sério. Esperar a sua autoridade. Não sair por conta própria. Porque isso é sério, irmãos. Ah, Juliano, é porque eu não estou bem naquele dia? Não, às vezes é porque não está bem todos os dias. Né? Se estiver bem todos os dias, não tem problema, né? Porque isso é sério, irmãos. Imagine uma pessoa em adultério, ela vai ministrar o quê? Esse espírito mentiroso, plá, né? E aí vai embora, né? Pensa em todo tipo de capeta que tem. Então isso é sério, né? A gente está começando a caminhar no mover de ministração do Espírito de Deus, mas também é com muita cautela que eu faço isso, né? Então tem algumas pessoas que a gente vai liberar. Eu já falei outro dia com a Suzy que a gente precisa separar alguns obreiros, inclusive para isso. O termo obreiro é porque está na Bíblia, que vai ministrar, que vai ter autoridade para isso, né? Para saber quando eu chamar, eu quero que os ministros, os obreiros, a gente vai ver o nome que a gente chama aí, a equipe. Para ministrar, né? Imagine aqui, irmãos, um culto que tiver 50 pessoas é difícil, né? Você ter aí mais uns 4 ou 5 para ajudar, mas tem que ser 4 ou 5 de confiança, né? Senão sai fazendo bobagem. Irmão, sabe qual que é o maior problema da igreja hoje? A equipe de grupo. Sabe qual é o grupo que mais dá problema? Depois do louvor, fale louvor, depois do louvor. Entendeu? É o grupo de intercessão. Sabe por quê? Não tem regra para virar intercessor. O cara não canta, não toca, ninguém chama para diácono. Aí para orar ninguém proíbe. Não é verdade, irmão? Aí já viu muito B.O., né? Eu já tive em evento com o intercessor ficando endemoniado. A gente teve um evento no Japão uma vez, né? Endemoniou uma pessoa que estava participando, aí o intercessor foi orar e endemoniou também. Aí ninguém sabia o que fazia. Vamos chamar a ambulância para levar ele embora. Ai meu Deus, como é difícil crente, né? Então isso é sério, entendeu? Porque não tem critério às vezes na equipe de intercessão, só o único critério é orar. E aí essa é a equipe mais preparada para impor as mãos em todo mundo. É um B.O., não é, irmão? Não é barulhento isso? Então a gente que tem um pouco de experiência, a gente é mais cuidadoso com isso. E corre o perigo de ser relaxado dentro da igreja, através do devocionário. Então tem que ter todo o cuidado. Esses dias uma pessoa veio falar pra gente que a gente tem que urgente levantar uma equipe de intercessão. E que ela se disponha para isso. Eu falei, não, já tem uma equipe de intercessão. Eu levanto às 4, 5 horas da manhã para interceder pela igreja. E aos poucos eu vou levantar esse trabalho. Tem um ano essa igreja, irmão. Não sei porque a turma tem tanta pressa, né? Não é verdade? Tanta pressa, né, irmão? Calma.
Calma, tem um ano só o trabalho, né? Deixa a criança correr. Deixa a criança correr. Então a gente sabe o que está fazendo, né? Às vezes parece que não, né, irmão? Mas é a 12ª igreja que a gente está envolvido na abertura, né? Então não é a primeira, é a primeira que você está abrindo. Hã? Agora completo, fechou o ciclo de 12, né? Eu não abro mais agora. Vou pôr a molecada para correr o treino, né? Quem tem mais pique, né? Quem é que ainda não abriu igreja? Outro dia eu falei com um aí, deu diarreia. Então, irmãos, tudo tem um time, sabe? A gente deixa as coisas irem acontecendo porque tem um time, né? Então esse negócio de imposição de mãos é sério. Eu vou impartir aquilo que tem dentro de mim. Eu vou impartir a vida que eu tenho com Deus vai ser impartida, irmãos. Sabe, a vida que você tem com Deus vai ser impartida. O que você acha? Né? Você sabe. Acredite em mim, eu não consigo medir a sua vida com Deus. Irmãos, se tem alguém que se engana é pastor. Porque a gente ama, né? A gente às vezes não ama todo mundo, deveria amar, né? Mas irmãos, isso é sério, a gente vai impartir o que tem dentro da gente. A gente olha para a pessoa, você vê aquela tranquilidade, sentado na poltrona, conversando com a gente, né? Tomando café. Você não imagina, irmãos, do que o ser humano é capaz, né? Você não imagina. Então, a gente tem que ter todo esse critério. Você tem que ter esse critério, entendeu? De não ir. A gente vai em alguns eventos, né? Agora não está tendo tanto por causa da pandemia, né? Mas eu não tenho problema que você vá em eventos, um seminário, um culto em algum lugar. Eu não tenho problema com isso, irmãos. Entendeu? Eu tenho que confiar que eu estou cuidando bem de você e que você vai e volta, né? Agora, chegar em qualquer lugar e deixar qualquer um pôr a mão na sua cabeça, aí você chega aqui pra mim, eu fui lá no evento e depois que eu fui, aí eu não estou conseguindo orar mais, não estou conseguindo ler a Bíblia mais, é capeta que entrou, irmãos. Sabe por que eu estou falando isso? Que já aconteceu com a gente. A gente já pastoreou pessoa que veio. Mas onde você foi? Eu fui em tal lugar lá. Quem que foi ministrar? A hora que falou o nome eu falei, mas é lógico, né? É lógico. E eu falei assim, deixa eu... Aí eu falei, deixa eu perguntar uma coisa. Você chamou para ir lá na frente, você foi? Pôs a mão na sua cabeça, depois, né? Dá vontade até de orar, né? Dá vontade de falar, se vira agora nos 30. Consigo mais. Então você tem que ter esse cuidado. Você está aprendendo para ter os erros, não é verdade? Você tem que ter o cuidado, saber quem vai orar. Irmãos, eu sou respeitoso. Eu peço, posso colocar a mão na sua cabeça? Eu posso, né? Se você falar que não, a gente estava fora do Brasil e um pastor veio orar por mim. Ele chegou assim: eu posso colocar a mão na sua cabeça? Irmão, só o fato da pessoa perguntar, eu já entendi que ela sabia o que estava fazendo. Sabia, tem autoridade, respeita o outro que ele vai orar, sabe? Eu estava num evento uma vez com a Ana Mendes mesmo, e ela na porta, lá na entrada da igreja, e eu fui lá bater um papo, né, irmãos? Tá ali no meio do povo, né? A turma nem sabia quem era, né? Eu fui lá bater um papo, aí a menininha da intercessão veio papo assim, não, na minha cabeça não. Aí a mocinha saiu brava, resmungando. Você acha, irmão? Tá de brincadeira, né? Não, na minha cabeça não. Não, a menina nem sabia quem era. Depois veio ministrando lá. Não, o pior era que subiu no altar e a equipe inteira que estava tocando caiu.
Firmeza no lugar, né? Ela subiu, começou a cair. Pá, 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 pá. Caiu o cara em cima do violão, baterista. Virou cambote lá. Todo o resto do seminário foi um irmãozinho com o violão lá. O resto tá um. Né? Foi só o resto tá um. Irmãos, nesse dia, lembra do Sidney do Fat Family? Nesse dia subiram com ele para ela orar, para ela ministrar um som. Você viu? A hora que ele subiu lá, ele virou o olho e ela, pá! Em nome de Jesus. Então tá aberto. No outro ano morreu. Em nome de Jesus, aquele tamanho de ó. Eres demônio! E o cara em todo lugar põe a mão na turma. Virou o zóio lá. Em nome de Jesus. E, meu Deus do céu. Aí depois ela falou, quando você for orar por alguém e virar o olho, pode repreender. Deu-lhe um tabefe, né, André? Só não ficou vermelho, né, irmão? Porque não era eu, né? Então a imposição de mãos é algo que a gente tem que ter esse zelo, porque você vai ministrar. Marcos 6:5. Eu vou ler. Eu não vou ler todos os textos que eu separei, irmãos. Ele não podia fazer ali nenhuma obra poderosa, salvo impor as mãos sobre poucas pessoas enfermas, curando-os. Isso aqui é Jesus. Imagine Jesus estar num lugar e não poder fazer grandes obras, só curar os gatos pingados. Mas como que ele fazia isso? Impondo as mãos. Tinha a cura que Jesus liberava a palavra? Tem. Isso. Outro dia, uma vez lá, foi no Japão ou Paraná que você falou para mim, uns 3 cultos seguidos de eu ir orar por isso, minha oferta e ministrar cura, né? Foi no Paraná, né? Foi aqui? Foi lá em casa? Não estou ouvindo nada. Ah, tá, depois, acho que foi mesmo no lugar desse trabalho na casa do Dri, uma vez que eu estava orando lá, mesmo, né? Então você libera a palavra, algo acontece, mas a imposição de mãos é algo poderoso, porque você vai ministrar a fé que você tem sobre a vida da pessoa, entendeu? A oração com fé curará o enfermo. Então, irmãos, quando a gente vai orar por alguém para ser curado, não importa se a pessoa crê o suficiente ou não. Se você crê, vai acontecer. Amém? É importante que você creia, né? Se você fica meio na dúvida, né? Não vai acontecer, irmãos, né? Sem fé é impossível agradar a Deus. Então, se eu não tenho fé, eu agrado ou desagrado? Aí Deus vai operar uma falta de fé? Não vai. Entendeu? Aí você toma um tapa na cara. Quer dizer, já está desagradando a Deus. Oi? Quer dizer que ele está desagradando a Deus. Tem que orar igual os apóstolos, né? Aumenta-nos a fé. Aquele dia que você olhou de lado, foi mosquito. Aquele dia que a sua olhou de lado foi mosquito. Foi mosquito, pernilongo. Sai em nome de Jesus, pernilongo. Ele estava em casa, né? Estava quem? A Larissa? Que susto! Em nome de Jesus. Ainda bem que tinha o pernilongo na mão, né, gente? Se não tivesse o pernilongo, eu estava morando na igreja.
algo de receber mesmo, assim, mais no propósito do serviço, do que a pessoa faz, né, efetivamente. Mas o lugar que você recebe mesmo é aqui. Uma vez eu tive aula com uma pastora, que ela falou para uma seminário. E uma moça que era infértil, que estava tentando muito tempo ter filho, pediu oração para ela. E ela foi orar, mas ela ia colocar as mãos na barriga da moça, só que ela disse que o Espírito Santo fez ela chamar uma outra moça, com ela já cuidava, mas passou por isso, que hoje tinha tido filhos, conseguiu passar por essa situação. E aí ela fez essa moça colocar as mãos sobre o ventre da moça que estava de oração. E aí ela falou que ela não tinha autoridade porque ela não tinha passado por aquela situação. E ela deu o mesmo exemplo de questões de cura, por exemplo, câncer. Você teve, você foi curado. Na verdade, ela entendeu errado. Sabe por quê? Porque assim, o que o Espírito Santo queria fazer com ela? Que a moça que recebeu o milagre entendesse que ela tinha autoridade para ministrar aquilo. Porque se ela orou e a moça ficou fértil, ela tinha autoridade. Né? Não foi isso? Foi isso que aconteceu, né? Então ela queria que a moça que recebeu o milagre entendesse que a experiência dela gerou fé para ela orar por outro. Entendeu? É porque ficou marcado pra mim na aula dela que, tipo assim, você tem uma história de cura na sua vida, você consegue transferir isso numa oração e orar por cura para outra pessoa. Sim, você tem. É uma fé absoluta. Sabe? A gente nem sei quantas pessoas que a gente foi ministrar com câncer foram curadas. Não sei, irmão. Não sei. Outro dia eu assustei, eu encontrei um rapaz e ele me reconheceu. Porque quando eu fui orar por ele, ele estava liso, careca, sem pelo. Estava prestes a amputar a perna, né? O hospital já estava preparando ele para amputar a perna. A gente foi orar, eu encontrei ele cabeludo ali. Juliano e tal. Eu não reconheci na hora. Aí ele falou, você não está me reconhecendo? Eu falei, não. E eu tenho uma memória fotográfica boa. Oi? Tinha. Aí ele falou, eu sou Fabiano, você orou por mim, fui curado de câncer, cara. Eu falei, eu não sabia, né, cara? Você tá cabeludo, com sobrancelha, barba. É outra pessoa, era uma bola, né, cara? Parecia uma bola de futebol, né? Uma bola de vôlei, né? Porque a gente tem uma fé, foi curado, né? Mas eu já vivi experiência assim, de orar por alguém e chamar outra pessoa, porque o Espírito Santo falou para mim, eu quero que ele tenha autoridade de cura, né? E ali usar a pessoa, né? Ele ser um canal e ela sentir fluir a cura através dela. Não faz muito sentido você não ter passado por aquilo e ter autoridade. É que nem a Larissa, ela estava perdendo a visão, no escuro ela já não conseguia enxergar tanto. No ambiente de culto, um grupo de jovens sentimos orar por ela, estava a Roberta, orando e ela foi curada. E nem eu, nem a Roberta, nem outro pessoalzinho que estava orando por ela, nunca tinha passado por essa Tipo de cura. Não, porque a autoridade. Hã? Imagina. Esse pastor já teve a perna amputada, vai crescendo de novo. Você tinha uma semana depois de descendo, né? Foi. O Tony lá. Ela não sabia usar a força de Ela precisava de ajuda, porque O olho dela estava fechando assim, né? O que a gente tem que entender também na hora de orar por cura? Não é você que cura, é Jesus. Não dá um alívio? Faz assim. Ufa! É um alívio, né, irmão? Então, se é Jesus, não é a sua reputação que está em jogo. É lógico, outro dia eu vi uma pessoa orando assim: Jesus, cura aí, é o seu nome, hein? É o seu nome, Jesus. Eu ouvi aquilo e falei, nossa, que cagão, né, meu? Não, né? É no nome de Jesus que a gente ora, né? Tudo bem, mas, né? Não precisa colocar Jesus na parede, né? Ou cura ou o Senhor não é bem Jesus, né? Não é assim, né? Versículo 7 aqui, né? E ele chamou a si os 12, começou a enviar
autoridade é no nome de Jesus. Ele deu autoridade aos deuses, ele deu autoridade, ele deu a igreja. Não, a pessoa fala um negócio desse, tem caminho. Quer dizer, você tem que ver, você é um medido de câncer para mim, uma pessoa. Não. Exatamente. A palavra de Deus, ela por si já desmonta isso, né? A gente tem que ter cuidado, que quando a gente for ministrar os dons espirituais, quando for na área de profecia, eu quero me estender para vocês entenderem como que você caminha no profético, porque isso vai ativar o profético no nosso ministério. É igual a parte do evangelismo, o ministério evangelístico. A gente vai fazer trabalhos de evangelismo muito específicos. Eu estou orando, eu estou preparando isso em oração para a gente fazer. É algo muito efetivo, só que Deus vai despertar evangelista aqui, entendeu? Então os 5 ministérios vão ser despertados. Então eu vou trabalhar algumas áreas com muito cuidado, com muita paciência mesmo, para que haja um despertamento e você saiba profetizar, você identificar como que você caminha no profético. Eu acho importante isso. Amém? Então a imposição de mãos é para cura também. Amém? Eu vou dar outros textos aqui, você anota aí. Lucas 4:40. Impondo as mãos sobre cada um ali para ser curado. Atos 3, 6 e 7, quando Pedro, acho que é Pedro e João que estão ali, ele fala: não tem prata nem ouro, mas o que eu tenho te dou, né? Em nome de Jesus de Nazaré, levanta e anda. Tomando-o pelas mãos, o levantou, né? Então ele coloca as mãos no enfermo, né? Uma vez estavam contando para mim que num ambiente de cura, eu não lembro quem que estava orando por cura no ambiente, eu não lembro o nome. Se eu lembrar até o final, a pessoa que estava orando tinha um rapaz de cadeira de roda. Ele pegou a cadeira de roda assim e jogou o cara para fora. O cara caiu e levantou. Por que você me jogou aí? Meu Deus, eu estou andando. Primeiro o cara ficou bravo, né? O cara jogou ele na cadeira de roda. Mas perdeu a cura. Eu andava no ando mais. Levantou pra onde? Imagine, né, cara? Isso aí você podia dar um B.O. depois, né, cara? Uma vez eu vi o Cirilo ministrando cura. O Cirilo tem uma unção de cura assim, que flui maravilhosamente, né? Rapaz, o Cirilo deu com o copinho assim. Vocês já viram? Ele faz. Cara, você tá ouvindo? E o cara assustou assim. E ouviu, e foi curado, cara. Deu assim, né? Imagina, o Cirilo era plantador de feijão, imagine, cara, um copinho na orelha dele. E ele é um toquinho, né, cara? Só que mais forte que as. Fez assim no cara. Meu Deus do céu! Desentupiu tudo, né, meu? Mas é algo muito específico, é uma direção que Deus dá ali, né? É muita cura, viu? Mas é muita cura que tem no ministério dele. É um negócio assim. Isso aí eu vi uma vez alguns pastores renomados falando assim de. Eu vi outro dia um pastor falando que foi visitar a igreja dele lá em Nova Jersey, não lembro onde, nos Estados Unidos. E ele é judeu, na verdade, o Benihim, né? Ele é benjamita, né? Então ele tem um inglês assim, ele tem um sotaque diferente, né? Pra gente, na verdade, que entende pouco inglês, é melhor quem não é americano falando, né? A pronúncia é melhor até pra gente. E aí um senhor de idade de 70 e poucos anos, lá na cadeira de roda, há muitos anos, já paraplégico, né? E o Benihim orou e o velho foi curado, um senhor já com quase 80 anos. E o velho foi empurrando a cadeira de roda assim, e ele falava com a cadeira de roda: eu sabia que você não ia me prender pro resto da vida, eu falava que você não ia me prender pro resto da vida.
E aí chegou lá fora, jogou a cadeira longe, assim, né? Então ele tem um ministério de cura muito forte, né? Independente de algumas coisas, né? Algumas situações, mas isso flui muito nele, né? Outro que fluía com unção de cura assim, de forma poderosa, mas já morreu, Kelly Osbourne, né? Ele é o homem assim que mais crescia órgãos, né? Amputação, mão crescia, a criança que não tinha os olhos, era liso, aqui ele orou e o nariz desceu e abriu assim, saiu o olho de dentro para fora, na África, o Kelly Osbourne, né? E aí a criança gritava: mãe, fale comigo que eu nunca te vi, fale para eu ouvir a tua voz, que eu só conheço a tua voz. Imagine, gente, o impacto disso, né? Então, isso, irmãos, Deus ele vai gerar um mover de cura agora nesses últimos dias. Por isso que é importante você ler a Bíblia, orar e jejuar, porque são essas pessoas que Deus vai usar. Sabe, quem está se preparando, irmãos. Deus não pega ninguém de sopetão, sabe? Eu vou pegar o cara lá da esquina que... Não, existe uma preparação, uma vida com Deus, entendeu? E eu já tive visão no nosso ministério de muita cura fluindo. Então a gente tem que estar preparado para a hora que Deus quiser dar esse start, sabe? E começar a acontecer. Amém? É um dos pontos que mais atrai, né? Mais atrai. Não tem jeito, né, irmãos? Existe muita renúncia, né? Para acontecer isso. Muita renúncia. O Randy Clark, ele vai também rápido. Randy Clark, ele tem... Ele viaja com 40 pessoas quando ele vai ministrar. É uma equipe, né? Porque ele vai num seminário E não com... cobra nada, isso é interessante. Não, mas ele vai num seminário com 15 mil pessoas, 10 mil pessoas, só ele para orar. A equipe dele flui nessa unção, né? E é tão simples. Agora tem pessoas sendo curadas disso. Ele vai falando, né? Só vai falando. Quem tá com dor aqui, ali. Nada assim, Não tem efeito especial, né? E tem uma palavra boa também, né? Muito boa. Outro texto. Eu já falei Atos 3, 6 e 7, né? Irmãos, tem vários textos no Novo Testamento sobre imposição de mãos para cura. Eu separei alguns aqui para você ter uma ideia como a imposição de mão ela é algo que Deus usa. Amém? Tem base bíblica. Amém? Para receber o Espírito Santo. Atos 14, 17. Eu não vou ler todos também, eu vou ler um ou outro. Opa. Atos 8, 17. 8:17? Atos 8, 17. 14? É do 14 ao 17. É Atos 8, do 14 ao 17. Mas eu acho que eu vou só ler o versículo 17. Então eles impuseram suas mãos e eles receberam o Espírito Santo. Então é uma forma de ministrar. A pessoa receber o Espírito Santo é através da imposição de mãos também. Eu lembro do pastor Francisco Camargo, pastorzinho, fez meu casamento, inclusive. Ele muito abençoado. Mas ele quer o ensinamento. Eu aceitei Jesus na Batista e logo vim para a Assembleia. Uns 3 meses lá eu vim para a Assembleia. Aí eu ia falar sobre o batismo do Espírito Santo. Foi onde eu comecei a ouvir, aqui nas Assembleias, não creio. Aí, cheguei para Deus, o senhor ora por mim para me receber o Espírito Santo. Ele não, a gente não impõe a as pessoas a receber o Espírito Santo. Você vê que coisa melhor, ele lia a Bíblia e cabo rápido. Mas não ficava, mas era
você falou, vou pedir pro pastor, né? Ora por mim, isso que o batismo do Espírito Santo, né? Ele vai Isso é você com Deus, se vira. Mas é. Tem uns pastores que a gente quer que coloque a mão na gente. E ele é um dos pastores que ele vai expressar demônio, ele não estava no berrado, não, ele chegava não, chegou uma vez do lado na igreja, aqueles dois antigos, pesados, o cara levantou o nome daqueles irmãos. Eu já vi isso acontecer. O cara levantou o nome assim, com uma facilidade, aí ele chegou assim, ele só fez um pezinho assim na pontinha do cara e ele fez assim. A ninguém só deu um menino na boca dele assim, só deu assim. O cara sentou lá e ficou o resto do culto cantinho. Sentou no banco, né? Aí você vê que coisa, né? Uma situações. Mas esse é o ponto, eu acredito que o Senhor nesses últimos dias, Ele tem despertado a gente para aplicar a Bíblia como nunca antes. Não é a gente aqui, isso é você vê muito ministério se aprofundando na palavra de Deus como nunca. Uma ação profética. Uma ação E a imposição de mãos, irmãos, eu lembrei de o Anselmo estava falando agora, eu lembrei de uma situação. Uma vez eu estava no culto, e a pessoa que pregou, e a palavra falou comigo, e eu levantei e ia pedir para a pessoa orar por mim. E eu estava indo, Deus falou, não deixe ele pôr a mão na sua cabeça. Aí eu falei, nossa. Tem que estudiar essa. Aí eu fiquei, sabe, naquela... Só que falou uma vez só, sabe? Aí eu peguei, voltei, falei, você quer saber de uma coisa, né? Melhor prevenido que depois não dá conserto, né? E aí eu voltei. Eu comentei isso com você, né? Falei, quase que eu fiz uma bobagem. E eu tenho certeza que Deus falou comigo e eu acho que eu ia fazer uma bobagem. Aí depois aconteceu algumas situações. Aí eu entendi, falei, meu Deus do céu, entrando um desfiladeiro sem freio. Isso é sério, viu? Atos 9:7, você vai ver isso também. Atos 19:6, o apóstolo Paulo chega lá e fala, né, vocês foram batizados com o Espírito Santo. A gente nem ouviu que havia o Espírito Santo. Em que batismo vocês foram batizados? O batismo de João. Aí Paulo pega e põe as mãos sobre ele e fala, recebam o Espírito Santo. E eles são cheios. E tinha ali em torno de 12 pessoas, a Bíblia fala. Negócio poderoso, né, irmãos? Você falando nesse ponto aí, já existia ainda pessoal da turma de João que continuava pregando o evangelho sem conhecer? Não. A Bíblia não relata isso. Mas ainda o batismo de João, que era o batismo de arrependimento, ainda se falava na Bíblia, né? Mas não tinha discípulos de João. Não, a Bíblia não relata isso. É interessante, é falar alguns que... É o que o próprio Jesus fala sobre o batismo de João, né? A gente leu isso lá atrás, quando a gente fala do batismo nas águas, né? O ministério de João foi errado, Ele trouxe um alinhamento. Ele alinhou, né? Você agregar toda aquela força para os discípulos. Oi? Aquelas pessoas que passaram no arrependimento junto com João antes de Cristo aparecer, né? Depois que Cristo veio, aquelas pessoas que passaram por a mão de João Batista, depois eles vieram junto a Cristo, sim, sem dúvida. Até André era discípulo de João Batista. João não, era André e mais um. Eu não lembro se era o irmão de Pedro. André é irmão de Pedro. Tiago que era irmão de João, né? João acho que não era, não. João era só pescador. Hã? Os três, né? Para mim, irmãos, eu posso terminar rapidinho? Você quer que eu pare aqui?
Eu preciso falar sobre os dons espirituais por imposição de mãos e comissionar obreiros. Eu acho que vai demorar. Vai demorar, né? Vamos terminar aqui? Amém? Então quem for assistir aí, que Deus abençoe em nome de Jesus. Amém? Dentro disso que nós falamos